Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é denso, é uma daquelas histórias da Bíblia que mexem com a gente, a filha de Jefté. Fica lá no livro de Juízes, capítulo 11. É curta, mas, nossa. Impactante. E para guiar a nossa análise, a gente está se baseando bastante num artigo, muito bom por sinal, do site Teológico. Quem escreveu foi Diego Pereira do Nascimento. Ele faz um mapa bem completo das discussões sobre essa passagem. Só para situar rapidinho, o contexto é Israel sofrendo a opressão dos amonitas, um povo vizinho, Sempre tinha conflito ali, né? e Jefté, que era um guerreiro meio controverso, é chamado para liderar. Só que aí ele faz um voto para Deus, um voto muito precipitado, em troca da vitória. E é aí que a tragédia acontece. A história é breve, mas levanta tanta coisa sobre fé, dever, como eles entendiam as coisas naquela época. Exatamente. E olhar para essa história com calma, como a fonte propõe, é fundamental. Não só para, sei lá, tentar captar o clima da época, ou o que se passava na cabeça de Jefté e da filha, mas também para ver como essa narrativa foi lida e relida, sabe? As interpretações mudam com o tempo. O artigo ajuda muito nisso. Vai desde quem era essa moça até o legado inesperado que a história dela deixou. O nosso objetivo aqui é explorar essas camadas que a fonte traz. Ok, então vamos tentar entender isso melhor. Acho que o começo é ela mesma, né? A filha de Jefté. Quem era essa jovem? O artigo ele sugere que ela nasceu e cresceu nesse clima de opressão amonita. Provavelmente lá em Gileade, que é uma região a leste do Rio Jordão, da tribo de Gade. Isso já desenha um cenário tenso, né? Sim, tenso. Imagina conviver com essa instabilidade, talvez violência, saques. E a fonte até levanta uma possibilidade sobre o lugar exato. Tob. Tobi. Foi para onde Jefté fugiu, né? Depois que os meio-irmãos expulsaram ele. Você considerado filho ilegítimo, filho de uma prostituta? Nossa. Então, se ela nasceu lá, imagina o ambiente. O artigo descreve o pai como líder de homens levianos, tipo um bando de renegados mercenários, talvez. Hum. Isso sugere uma vida bem rústica para ela. Provavelmente sem luxo nenhum, talvez cercada por esses combatentes, longe do que a gente imagina para a filha de um futuro líder militar. Uma vida marcada pela rejeição que o pai sofria. Pois é, e o mais incrível talvez é que ela não tem nome no texto bíblico. É sempre a filha de Jefté. É muito curioso isso, né? Uma figura tão central no drama e anônima na fonte principal. É fascinante. E essa falta de nome, como o artigo bem mostra, deu margem para a tradição tentar preencher essa lacuna depois. O texto do Diego Pereira do Nascimento até cita algumas tentativas. Tem um escrito antigo, lá do século I talvez, chamado Liber Antiquitatum Biblicarum. Atribuem ao Filo, mas acho que não é dele, por isso chamam de pseudo-Filo. Ah, entendi. Nesse livro dão a ela o nome de Seilá. Mas não é só esse. Outras tradições judaicas sugeriram Ifis. Outros nomes ainda? Sim. O artigo cita também uma midrash, que são aqueles comentários rabínicos, sabe? Que exploram detalhes, buscam outros significados. Essa midrash chama ela de Tanot. E tem mais, num contexto bem diferente. Uma organização ligada à maçonaria, a Ordem da Estrela do Oriente. Eles a consideram uma das 5 heroínas e a chamam de Adá. Caramba, quantos nomes! Pois é. Mas o ponto principal, e a fonte deixa isso bem claro, é que a gente não tem como saber o nome real dela. São todos nomes dados depois. O interessante não é só a lista, mas por que essa necessidade de nomear? Boa pergunta. Talvez seja um incômodo nosso com o anonimato em histórias tão fortes. Uma vontade de dar um rosto para a tragédia, né? Ou, como essas diferentes fontes sugerem, pode ser que cada grupo, em cada época, projetou nela os valores que queria destacar. Virtude, obediência, dever. Ela vira um símbolo que se adapta. Faz sentido. E essa filha anônima tá ligada demais ao pai, claro, Jefté, uma figura que a fonte descreve como bem complexa. O artigo diz que ele foi o 8º juiz de Israel e o livro de Juízes dedica bastante espaço para ele. É um juiz maior. Mas ele é lembrado tanto pela vitória militar quanto por esse voto terrível. Exato. A fonte o chama de juiz falho. Apesar de ser um bom estrategista militar e de ter sido aceito por Deus e pelo povo
para liderar naquele momento, a leitura do artigo é que a compreensão espiritual dele era... E essa limitação aparece justamente nesse voto. Impulsivo, impensado, e que leva direto à tragédia com a filha. Na análise da fonte, não é só um detalhe, é o que causa a catástrofe pessoal dele e dela. Um paradoxo, né? Líder vitorioso, mas espiritualmente meio descuidado num momento crucial. E é nesse contexto todo, pressão militar, um líder com passado difícil sendo chamado para salvar o povo, que ele faz a promessa. E aqui a história fica realmente sombria. Sem dúvida. A situação era crítica para Israel com o ataque dos amonitas. Jefté, talvez sentindo o peso da responsabilidade, ou com medo de perder, sei lá. Ele faz um voto a Deus, ele jura que, se Deus der a vitória, ele vai oferecer em holocausto. E é bom lembrar o que isso significava, como o artigo sugere. Um sacrifício onde a oferta era totalmente queimada, uma entrega completa. Certo. Ele ofereceria o primeiro ser que saísse da porta da casa dele para encontrá-lo quando ele voltasse vitorioso. Olha a ambiguidade perigosa disso. O que quer que me sair ao encontro? Podia ser um animal, mas podia ser uma pessoa. E o texto bíblico conta que ele venceu, uma vitória esmagadora. Ele cumpriu a parte militar dele. A volta para casa devia ser de festa, de alívio. Mas aí, o golpe. Quem sai primeiro para receber ele, com dança, com música, celebrando a vitória do pai? Justamente a filha, a única filha dele. Dá para imaginar a cena? A alegria da vitória virando pó no instante em que ele a vê. A fonte usa a palavra desespero para descrever a reação dele. Ele rasga as roupas, e dá para entender o porquê. A condição terrível do voto se cumpriu do jeito mais pessoal e horrível possível. E o que chama atenção, e a fonte destaca isso, é a reação da filha quando ela fica sabendo do voto e do que isso significa para ela. O texto bíblico não mostra revolta. Ela não pede para o pai quebrar o voto. Não. Pelo contrário, ela diz algo como: meu pai, se você fez um voto ao Senhor, faça comigo conforme o seu voto, porque o Senhor te deu vitória sobre os seus inimigos, os amonitas. É uma aceitação do destino, sabe? Ligado à palavra que o pai deu a Deus. Choca a gente hoje, com certeza. Choca mesmo, mas ela faz um pedido. Não para ser salva, mas por tempo. Ela pede 2 meses para ir para as montanhas com as amigas, as companheiras virgens dela. E o motivo específico que ela dá para esse lamento é a virgindade. O artigo foca nisso. Ela não ia lamentar a morte em si, mas o fato de morrer sem casar, sem ter filhos, sem continuar a família, algo que tinha um peso cultural e social enorme naquela época. Era chorar por um futuro que não ia acontecer. E esse período de lamento nas montanhas, segundo os Juízes, e como a fonte menciona, acabou virando um costume. O texto diz que todo ano as filhas de Israel, as moças virgens, saíam por 4 dias para lamentar a filha de Jefté. Ou seja, a memória dela, do destino dela, foi mantida viva por um ritual da comunidade. Virou um memorial que mantinha a história presente, ano após ano. Diz que ela voltou para o pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. E aqui, imagino, a coisa pega fogo, né? O que significa exatamente cumpriu o voto? Essa talvez seja a maior polêmica da história, um debate de séculos, como o artigo mostra. Aqui o debate é grande. Basicamente, tem 2 grandes linhas de interpretação que surgiram com o tempo. Uma defende que o voto foi cumprido literalmente. Jefté sacrificou a filha em holocausto. Matou ela. Meu Deus. Quem defende isso aponta para a palavra hebraica usada para holocausto, ola, que geralmente significa um sacrifício queimado, e também para a reação de Jefté, o desespero e o lamento da filha sobre a virgindade, que pareceriam exagerados para uma simples dedicação religiosa, né? Faz sentido pensar assim. Mas tem a outra interpretação, que argumenta que o sacrifício foi simbólico, que ela teria sido dedicada para sempre ao serviço no tabernáculo, ou depois no templo. Isso significaria viver em celibato, reclusa, seria uma espécie de morte para o mundo, para a sociedade e principalmente para a chance de ter filhos. Essa visão é menos brutal. Sim, e quem defende essa ideia geralmente lembra que sacrifícios humanos eram proibidos pela lei de Moisés,
lá em Levítico, Deuteronômio, e que o foco do lamento na virgindade faria mais sentido nesse contexto de celibato forçado, de não poder ter descendentes. Entendi as duas linhas. As duas têm seus argumentos textuais, teológicos, mas é muito importante notar o que a nossa fonte principal diz. O artigo do Diego Pereira do Nascimento é bem direto nisso. Ele afirma que defende a interpretação do sacrifício literal. Ah, então a fonte apoia a ideia da morte mesmo? Exato. A análise que ele apresenta vai na linha de que ela foi de fato morta para cumprir o voto do pai. E essa visão, claro, deixa a tragédia ainda maior e levanta mais perguntas sobre a compreensão ou a falta de compreensão de Jefté sobre a própria lei de Deus que ele, como juiz, devia representar. Que história pesada. E uma história assim tão forte, tão controversa, não deve ter ficado só na Bíblia, né? Como é que ela repercutiu culturalmente depois? A fonte diz algo interessante. Parece que no começo, nos primeiros séculos do cristianismo, na Idade Média inicial, não se falava muito dela fora do contexto religioso direto. Sim, parece que teve um certo silêncio no início, talvez pela dificuldade de lidar com a história mesmo. Mas, como o artigo mostra, o tempo passou e a figura da filha de Jefté foi revisitada. Historiadores, teólogos, artistas, escritores começaram a olhar para ela de outros jeitos. Alguns passaram a admirar a obediência dela ao pai, a resignação dela diante do destino, vendo ela como um símbolo de fé ou de dever cumprido, mesmo numa situação horrível. Essa mudança de olhar segundo a fonte gerou mais obras de arte e literatura, retratando o voto e o destino dela. E o artigo dá exemplos bem concretos dessa influência cultural depois. Mostra como ela foi apropriada de formas diferentes. A gente já falou do Liber Antiquitatum Biblicarum do Pseudofilo, lá no século I, que deu a ela o nome de Seila. Foi talvez a primeira tentativa de dar uma identidade mais concreta para ela fora do texto bíblico. Certo. Aí, séculos depois, o artigo cita Pedro Abelardo, aquele filósofo famoso, teólogo francês do século XII. Numa carta para Heloísa, que era freira, ele escreveu um lamento chamado Planctus Virginum Isfeo Super Filha Jepté, o lamento das virgens de Israel sobre a filha de Jepté. Nesse texto, ele apresenta a filha de Jepté como um modelo de virtude, de resignação, de pureza, para as mulheres que viviam nos mosteiros. Olha que virada! A vítima de um voto pagão, ou mal entendido, vira exemplo para freiras cristãs na Idade Média. O foco muda totalmente. Que interessante essa transformação. E avançando mais no tempo, a fonte menciona uma coletânea de Midrash contemporânea escrita por mulheres, chamada Dir Shuni. Lá, a filha de Jefté aparece várias vezes e é chamada de Tanot. Isso mostra que a história continua viva, provocando reflexão, especialmente em círculos judaicos modernos que buscam uma perspectiva feminina das escrituras. Ela não é esquecida, mas relida com novas preocupações. Continua relevante, então. Com certeza. E, por último, um exemplo de um contexto totalmente diferente que o artigo cita. A Ordem da Estrela do Oriente, aquela organização ligada à maçonaria que a gente falou, eles a colocam entre as 5 heroínas principais deles usando o nome Ada. Para eles, ela representa a virtude da obediência ao dever, o respeito aos laços de família, mesmo que isso custe um sacrifício pessoal. É impressionante ver como a mesma personagem pode ser lida como exemplo de fé no mosteiro, como figura para a reflexão feminista judaica e como símbolo de dever numa ordem fraternal. Nossa! Essa trajetória mostra como uma figura pode ser adotada, e ganhar novos significados por diferentes grupos ao longo da história, para refletir ou validar os ideais deles. A filha anônima vira um espelho com muitas faces. Uau! Que jornada intensa é essa que a gente percorreu. Recapitulando rapidinho, a gente explorou essa história trágica da filha anônima de Jefté. A vida dela foi marcada pela opressão e principalmente pelo voto impensado do pai, um líder militar vitorioso, sim, mas que a fonte que a gente usou caracteriza como espiritualmente falho. Vimos a aceitação dela resignada ao pedido tocante para lamentar não a morte, mas a virgindade, o futuro perdido, e a grande polêmica sobre como o voto foi cumprido, com a nossa fonte defendendo a ideia da morte literal. E por fim, como essa figura, que no começo era pouco comentada fora da Bíblia,
ganhou uma sobrevida cultural impressionante, sendo relida como símbolo em contextos tão diferentes como a vida monástica medieval, o pensamento judaico de hoje e até ordens fraternais. E pensando em quem busca aprender, entender melhor essa análise de uma única passagem bíblica baseada na fonte que a gente viu, é um exemplo perfeito de como esses textos antigos são ricos, densos e podem gerar camadas e mais camadas de significado. Mostra como figuras que parecem secundárias podem ganhar vida própria, carregar vários simbolismos através dos séculos. Reforça a importância de não só ler o texto, mas de investigar o contexto histórico, as palavras originais, as diferentes interpretações e, principalmente, as consequências muitas vezes não intencionais das ações que são contadas ali. Não é só saber a história, mas entender como ela foi lida, usada e por quê. E o que isso diz sobre nós, sobre as sociedades que a reinterpretaram. É um convite a olhar para esses textos como fontes vivas que ainda nos questionam. Para fechar nossa conversa, fica aqui uma reflexão, que vai um pouco além da questão de como o voto foi cumprido, mas que ecoa as tensões da história e da análise da fonte. O que essa disposição da filha de Jefté em aceitar o voto do pai, mesmo lamentando a juventude e o futuro perdido, revela sobre como eles entendiam dever, fé, obediência aos pais, destino naquela sociedade. E, talvez o mais provocador, será que os ecos dessas tensões entre a vontade divina percebida ou mal interpretada, o dever humano, as consequências trágicas, a interpretação individual, não aparecem em dilemas éticos, familiares ou religiosos que a gente ainda enfrenta hoje? Até que ponto a obediência a uma autoridade ou a um princípio justifica o resultado, por mais doloroso que seja? Onde a gente traça essa linha hoje em dia? Fica aí a provocação para continuar pensando muito depois que a gente terminar por aqui.